Muito bom dia, queridos. A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Leandro Reis e de segunda a sexta eu estou aqui, sempre às 6 da manhã, trazendo uma meditação bíblica para o seu coração. E ao final, juntos, estaremos fazendo uma oração libertadora para começar o nosso dia debaixo da graça, paz e da prosperidade que o nosso Deus tem como promessa para a vida daqueles que o amam e também o temem. Hoje nós teremos uma palavra muito forte, aquilo que está escrito no livro do Êxodo, capítulo de número 14 e no versículo de número 18. Mas antes de eu compartilhar com você aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu quero já dizer para você, se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho e selecione todas as mensagens. Porque assim, todas as vezes que eu estiver postando um novo vídeo, você será notificado e você não vai perder nada de bom que acontece aqui com a gente. Quero te encorajar também a você já compartilhar essa palavra. Porque assim como você veio aqui porque sabe que Deus vai falar com o seu coração, outras pessoas precisam ser alcançadas por essa mensagem de paz. E já deixa o seu like aqui também. É isso que Deus quer de você, que você deixar o seu like, é a sua forma de participar, de tornar esse vídeo relevante para que outras vidas também possam usufruir, desfrutar e se alimentarem desse maná fresco que desce do céu para o seu coração. Êxodo 14, verso de número 18, diz assim: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalheiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalheiros. Esse momento é um momento muito interessante. É um momento em que o povo de Israel está agora prestes a atravessar o Mar Vermelho. O momento em que eles chegam e eles estão ali de frente para o mar. Já estão libertos do jugo da escravidão de Faraó. Mas quem foi que os levou até ali? Foi o próprio Deus que os levou até aquele lugar. Deus os livrou com mão poderosa do jugo dos egípcios. Mas agora, por que o próprio Deus, qual é a razão de um Deus que diz se interessar por mim, que quer o melhor para mim, mandar eu sair do Egito e ao mesmo tempo colocar Faraó e seus 600 cavalos e cavalheiros atrás de mim para me oprimir? O que Deus quer com isso? Por que Deus não facilita a minha história e faz com que eu possa caminhar em paz? Tira logo os egípcios do meu caminho. E por que agora então eles estão vindo atrás de mim? Na minha frente o mar, atrás de mim Faraó e os seus cavalheiros. E a ordem de Deus agora é prossiga. Como que prossiga? Como marche? Porque quando Moisés vai falar com o Senhor, porque o povo estava dizendo para Moisés: Moisés, era melhor nós termos morrido no Egito. O que a gente vai fazer agora? E Moisés agora vai clamar ao Senhor. E Deus diz assim para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Interessante que você não vai ver Deus repreendendo ninguém porque está orando. Muito pelo contrário, um dos maiores esforços de Deus sempre foi fazer com que o seu povo se aproximasse dele em oração. E por que agora Deus está repreendendo Moisés porque ele clama? Olha o que Deus vai dizer para Moisés: Moisés, por quê? Por que você clama a mim? Não é hora de orar, é hora de marchar. Não é hora de você me buscar, é hora de você fazer, produzir o resultado. Prossiga, marche. Mas de repente você está aqui diante de um dilema,
O seu mar vermelho, de repente, pode ser um desemprego. O seu mar vermelho pode ser uma escassez financeira. O seu mar vermelho pode ser uma enfermidade, uma síndrome. E a ordem para você também é clara. Deus está te dizendo, prossiga. Ah, pastor, mas eu não sei o que vai acontecer. Marche. Ah, pastor, mas é perigoso. Marche. Mas se tudo der errado, pastor, todo mundo vai rir da minha cara. A ordem é clara. Marche. A grande questão é como prosseguir, pastor. Como prosseguir se todo o inferno, diabo e seus demônios estão se levantando contra mim? Como prosseguir, pastor? Porque se Deus me ama, por que me colocou nessa situação, mesmo sabendo que eu fico apavorado diante de tudo isso? O texto que nós acabamos de ler em Êxodo 14, fala exatamente sobre isso, sobre medo e como enfrentá-los. Sabemos que esse povo, o povo hebreu, ficou 430 anos aproximadamente escravos de Faraó no Egito. Oprimidos, humilhados, sofreram toda sorte de opressão. Todas as vezes que um hebreu ouvia um cavalo egípcio se aproximando, ele sabia que não era para trazer boas notícias, mas era para trazer açoite. Então havia um registro de memória negativo, de um gatilho emocional muito forte. Quando um cavalo egípcio se aproximava, quando um soldado egípcio se aproximava, esses gatilhos poderosos trazem medo. Todos nós temos, de alguma forma, em algum nível, um registro de algo que no passado nos causou tanto pavor, tanto medo, que mesmo hoje, sendo algo um pouco distante, mas só em pensar nisso, não é assim? Só em pensar nisso te causa desconforto, porque enfrentar medos não é fácil. Por isso que tem muitas pessoas que preferem ser um peixe grande num lago pequeno, em vez de preferirem ser um peixe pequeno num lago grande de peixes grandes. As pessoas preferem estar num lugar de menor desafio. É por essa e outras que tem gente que prefere igrejas pequenas, nada contra. Mas é porque numa igreja pequena te exige menos talento, menos esforço. Os desafios são menores. De repente, uma pessoa que não consegue ser um ministro de louvor numa igreja grande, com muitos ministros de louvor, ela vai para uma igreja pequena porque ali ela é a solução daquele problema para aquele lugar pequeno. Mas isso pode ser um problema porque você está ali e não cresce. Você está ali e não é exigido. Você está ali e você se acomoda. Percebe? É por essa razão que as pessoas, muitas delas, preferem não se exigirem, não se esforçarem para alcançar um resultado no lugar de peixes grandes, porque ela se vê como um peixe pequeno. Mas existe uma história muito interessante que eu quero contar para vocês aqui. Então, sua atenção. Olha como que isso aqui é bacana. Há um tempo atrás, os comerciantes de bacalhau perceberam que eles estavam encalhando muito peixe salgado nos balcões. A demanda de oferta estava maior do que a procura. E alguém disse assim, olha, e se a gente não trouxer todos os peixes salgados como bacalhau, a gente poderia trazê-los frescos. Ah, que bacana, é verdade. Então uma parte nós vamos salgar, outra parte nós vamos congelar. E o que aconteceu? Aquele peixe chegava congelado e depois que ele era descongelado, ele perdia a textura, o sabor não era legal. Aí alguém disse assim, a forma da gente resolver isso é a gente trazê-los vivos. Coloca água salgada dentro do tanque do trem, a gente coloca o peixe vivo e abate ele no local, então a gente vai vender ele fresco. E assim fizeram. E o que acontecia? Muitos peixes chegavam no mercado mortos, porque a água era muito gelada.
Outros que chegavam vivos, chegavam gordos demais, porque eles ficavam parados dentro do tanque de água. Aí alguém teve uma ideia brilhante e disse assim: por que a gente não coloca um bagre dentro de cada tanque? Por que, Leandro, um bagre? Porque o bagre é o predador natural do peixe, do bacalhau, do salmão, por exemplo. Então, quando tinha um bagre dentro do tanque, os peixes eles eram obrigados a se manter em constante movimento para preservar a sua vida. Assim sendo, eles chegavam viçosos no lugar onde tinham que chegar, no destino, porque tinham um perseguidor o tempo inteiro atrás deles. Você entende por que Deus permite, muitas vezes, você ter alguém te perseguindo no teu encalço, dificultando a sua caminhada, dificultando o seu avanço, trazendo, em alguns momentos, até desconforto, mas um bom desconforto, um necessário desconforto? É isso que está acontecendo com os hebreus agora. Eles estão vendo Faraó se aproximar. Gente, a fé é a certeza, é o firme fundamento. Mas a fé não tira a nossa humanidade. E muitas vezes uma pessoa, mesmo movida por fé, ela carrega um certo nível de temor, um certo nível de desconforto, pelo fato de que, mesmo tendo fé, nós somos gente, nós somos humanos. A imagem daqueles cavalos egípcios se aproximando, o faraó se aproximando, dispara no coração dos hebreus um gatilho de medo terrível. Para você pode não ser grandes coisas porque você não viveu a experiência de 430 anos sendo amedrontado. Por isso que tem gente que tem medo de barata, por exemplo. Medo de barata, Leandro? É. Porque essa pessoa tem medo de barata, porque a barata não é venenosa. A barata não tem presas. Por que a pessoa tem medo de barata? Você conversa com o psicólogo, provavelmente este adulto, quando criança, uma barata estava no ambiente e alguém, um adulto, deu um grito tão alto, fez um escarcéu tão grande, que aquela criança falou: meu Deus do céu, barata é algo terrível. E instintivamente ela nutre um desconforto, um medo. Barata, que a gente tem medo de aranhas. Eu, por exemplo, tenho muito pavor de aranha. Sobretudo as mais venenosas. Acho que eu sei que não são venenosas. Não, eu sou tranquilo. Mas aquelas que eu não sei se são venenosas, eu tenho muito medo. Porque quando eu era criança, eu tinha aproximadamente uns 2 para 3 anos. Eu me lembro disso. Olha que coisa terrível, gente. Como guardar uma memória dessa? Eu estava em Nova Iguaçu, numa vila. A gente morava numa vila. E tinha uma pilha de tijolos ali. E saiu uma aranha grande. Estava vindo assim perto de mim. E quando minha mãe viu, ela deu um grito ensurdecedor e me pegou no colo e saiu correndo. E quase a gente caiu. Ficou esse registro. Eu sou um cara que tem medo de aranha. Tem gente que tem medo de cobra. Então, medo são esses registros que disparam por causa de um gatilho emocional. Algo que aconteceu. Tem gente que tem medo de dirigir. E assim por diante. O povo hebreu se amedrontou com a imagem do exército que vinha. Uma das definições de medo é temor. Uma ansiedade exagerada, seja ela racional ou irracional. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Agora entenda uma coisa, os esforços do diabo não é para roubar o celular que você comprou com tanto esforço, com tanto sacrifício. Não, o diabo ele quer roubar a sua paz. Vou repetir, o diabo ele quer roubar a sua paz. E uma das maneiras do diabo fazer isso, para roubar a sua paz, é roubar a sua paz no lugar onde você está hoje, com as ameaças e os medos do lugar que você já esteve no passado. Era o que estava acontecendo com os hebreus agora. Mas só que Deus disse, no texto que nós lemos em Hebreus 14, 18, o seguinte: tudo isso vai acontecer, mas eu serei glorificado por meio dessa situação. E, queridos, eu quero declarar aqui na manhã deste dia, quando o sol já está quase raiando ali, Deus vai ser glorificado nessa situação. Esse faraó que te persegue é só um bagre que Deus colocou no seu tanque para você chegar melhor no seu destino.
Pastor, passei a noite em claro. Deus vai ser glorificado. Pastor, o medo está me consumindo. Deus vai ser glorificado. Pastor, mas estão me chamando de louco. Deus vai ser glorificado. Há uma frase americana, gringa, muito falada lá, New Level, New Devil. Novos níveis farão com que novos demônios surjam, novos medos, novos desafios. Agora, entenda uma coisa, o milagre está no movimento. Por isso que Deus disse para Moisés, porque clama a mim, se mova, se mova. É tempo de se mover. Ah, pastor, mas essa não era a resposta que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que Deus ia mandar um raio e ia fulminar os egípcios. Eu queria que Deus desse um jeito de mandar aqui um tufão, um furacão e arrebatasse os egípcios para muito longe. E a resposta que eu ouço de Deus é marcha. Eu não quero marchar. Eu estou com medo de marchar. Até porque tem um mar na minha frente. É muito fácil pregar quando Deus faz. Mas o que pregar quando Deus diz que não vai fazer? Já percebeu que quando Deus mandou Moisés dizer a Faraó, deixa o meu povo ir, Deus não falou nada sobre o fato de que depois o Faraó iria persegui-los? Por que Deus permite que Faraó persiga-os? Porque se Faraó não persegue eles, gente, eles iam acampar ali para sempre. Eles não iam atravessar o Mar Vermelho. E a terra da promessa estava do lado de lá e não do lado de cá. Então eles iam olhar aquele mar e dizer, não, vou ficar aqui mesmo. E Deus não queria que eles ficassem ali. Deus queria que eles rompessem aquele limite. A maneira única deles romperem o limite era uma perseguição. Só que falar de mar aberto é lindo. Uma tela de mar vermelho aberto é muito bacana. Outra coisa é você passar no meio do mar aberto. Ali tinha mães com crianças, velhos, duas paredes de água gigantesca do lado, coisa que eles nunca viram. Quem está sustentando isso? Como é que passa? Só que o medo de passar, ainda que sendo medo, é menor que o medo de ficar porque Faraó está vindo. Essa é uma das formas de Deus trabalhar para que você cumpra a vontade dele, é não te dando opção. Você tem opção. Ficar morre, então só tem que atravessar. Aí você acaba atravessando para o seu bem. Moisés, mas como a gente vai atravessar? Ó, pega aí o cajado que está nas suas mãos, estende para o mar, que essa madeira vai ser a chave que vai abrir a porta de água. Madeira? Nas mãos de Moisés era um cajado, mas muitos anos depois, um homem com a madeira subiu o Gólgota. E aquela madeira foi a chave que trouxe o caminho da salvação. Assim como a madeira trouxe salvação para os hebreus no mar. Anos mais tarde, a madeira trouxe salvação para a humanidade do inferno. Deus estava dizendo, eu vou usar essa chave de madeira para abrir o caminho. Interessante que Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 2, o seguinte, olha, e todos em Moisés foram batizados, na nuvem e no mar. Eu termino dizendo algo interessante. A gente sempre fala sobre travessia do Mar Vermelho. Mas Paulo não diz que é travessia. Paulo diz que é batismo. E pastor, qual é a diferença entre atravessar o Mar Vermelho e ser batizado no Mar Vermelho? Porque no único dia Moisés batizou 2 milhões de hebreus. Ele não atravessou 2 milhões de hebreus. Ele batizou na nuvem, que agora estava por detrás deles, estava na frente, veio para de trás, fazendo separação entre eles e os egípcios que ainda vinham, para que eles pudessem atravessar, e batizados nas águas do mar. Qual é a diferença entre travessia e batismo? Guarde isso aqui, poste isso aqui no seu Instagram, no seu Facebook. A diferença é que travessia te tira de um ponto para o outro. Batismo, você entra de um jeito e sai de outro jeito. Entenda? Batismo, travessia, te tira de um lugar para o outro. Batismo, você entra de um jeito e sai de outro jeito. Porque batismo é morte e ressurreição.
Então, na verdade, o que aconteceu naquele dia foi muito mais do que sair de um lugar para o outro. Foi uma transformação na mentalidade de 2 milhões de hebreus que entraram como escravos e saíram como livres. Entraram como um bando, saíram como um povo, uma nação. Muitas vezes Deus permite esses mares vermelhos na nossa vida que até nos amedrontam, nos desafiam, nos confrontam para nos batizar, transformando a nossa mentalidade naquilo que Ele tem para nós. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar juntos para que Deus seja glorificado nessa situação que você está enfrentando. Para que esse bagre que Ele colocou no seu tanque não te paralise, muito pelo contrário, te fortaleça. Para que você seja e sempre se transforme, cada dia mais. Como está escrito, a vereda do justo é como a luz da aurora. Está brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pai, no nome de Jesus, eu oro em favor dos teus filhos e das tuas filhas. São príncipes e princesas que na manhã deste dia, ou no horário que o Senhor os tocou para vir falar com o coração deles, essa palavra venha transformar de fato o coração e venha manifestar o seu poder, para que eles entendam que tudo isto que o Senhor está permitindo acontecer não é para o mal, não é para o mal. É para que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio dessa circunstância e de fato será glorificado, que tu és Deus. Faz isso, Senhor. Faz para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, casa e família. Eu sou o pastor Leandro Reis. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar. E se você quer se tornar um mantenedor, uma mantenedora do meu ministério, enviando uma oferta de qualquer valor, aqui está o WhatsApp no link da descrição, terei um prazer de enviar um presente para sua casa, como uma forma de carinho e gratidão, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.